Paz do Senhor. Quero agradecer também a presença de todos os amigos e irmãos em Cristo. A gente está vendo aqui vários grupos diferentes, né? E a gente se alegra quando nós nos sentimos assim tão prestigiados por pessoas tão queridas, amadas e abençoadas como vocês são. Colegas de trabalho, colegas do seminário, colegas ex-alunos do Colégio da Polícia Militar, colegas, enfim, de vários lugares diferentes. Mas eu quero dizer ao Sá que a Ricele está aqui, mas a Marília também chegou como moça. Marília vai dar uma palhinha para a gente também depois, cantar uma música aí. Veja aí com a pessoa neta ali, qual é a música, Marília, porque vai ser no improviso, mas vai ser bênção. Então, meus queridos amigos e irmãos, boa noite, meu irmão Eduardo, tudo bem? A alegria de tê-los aqui nessa noite. Naturalmente, a gente sabe que a vida moderna é um ativismo muito grande e eu sou muito preocupado com o relógio, porque eu sei que todo mundo tem sempre alguma coisa para fazer e está sempre na correria. Mas eu queria que a gente tivesse um pouquinho de paciência assim, hoje, nessa noite, porque vocês já tiveram essa alegria de nos dar a presença de vocês aqui. Mas para ouvir essa palestra, eu disse, vamos tentar resumir o máximo possível para a gente tentar passar a ideia do livro de uma forma bem sucinta, né? Porque realmente as pessoas têm muita coisa para fazer, como eu disse, e o tempo é muito curto. Mas a gente vai tentar passar de forma muito rápida, sucinta, como eu disse, a ideia do livro, como o livro surgiu. Apenas dizer que nós tivemos a oportunidade de lançar o livro em Florianópolis. Foi o primeiro lançamento dele, nós estivemos lá há cerca de uns 20 dias atrás. Estivemos daqui que estão aqui, o Coronel Sá, minha pessoa, o Major Alessandro, que aqui está, e a esposa de Sá, a irmã Ione. Minha esposa não pôde vir essa noite porque ela realmente está com uma situação virose, ela está de cama. Então ela não pôde vir, apesar de sempre estar nos meus eventos principais. Mas a gente levou o livro e Sá tinha uma palestra para dar lá. Ele foi escolhido, era um evento de militares cristãos, né? Era o encontro nacional de líderes militares evangélicos. E aí cerca de 170 pessoas ali, vindas de todo o Brasil, e Sá estava escalado para uma das palestras. A palestra dele era 1 hora. E a gente levou o livro, e a palestra dele foi baseada justamente nisso, unidade e comprometimento. E ele me cedeu 20 minutos da palestra dele para poder o que não é tão fácil, né? Porque quando sai, ele gosta muito de estar à frente. E aí eu peguei esses 20 minutos e nós dois pudemos fazer ali o lançamento do livro. E para a honra e glória de Deus, assim que nós terminamos a palestra, a procura pelo livro foi grande, né? Eu disse assim, a gente levou 120 livros, né? Eu disse, divididos entre os 6 da delegação que foram, né? Aí eu disse, se a gente conseguir vender metade, porque essa produção livro, assim, a gente faz isso por filantropia mesmo, a gente faz para ajudar a nossa união, a gente faz para tirar o investimento que a gente fez, porque é a gente mesmo que banca, né? Então, se a gente vender metade já está bom. Mas para a glória de Deus, todos os livros foram vendidos, né? Os 120, porque o pessoal realmente se interessou pelo tema, né? Então, essa alegria que a gente tem de compartilhar com os amigos, ele apesar de ter um viés religioso, um viés cristão, mas ele serve, inclusive, na vida secular para aplicar na questão da liderança, na questão da coesão, na questão da unidade, na questão do compromisso, quando a gente abraça uma causa. E é isso que nós vamos tentar transmitir nessa noite. Como eu disse, agradecemos o prestígio de vocês, é uma honra tê-los aqui, mas pedimos também que vocês tenham essa paciência para poder ter a visibilidade do que, nessa palestra rápida, do que o livro traz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vamos continuar juntos. Vamos louvar agora todo que é digno, toda a honra, glória, louvor, aquele que nos ressuscita, né? De momentos de tristeza e nos faz avançar. Louvemos a Deus. Mas se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua
dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Quando a gente pensa em unidade, a gente pensa em talentos, né? Então eu queria agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida da Aricele, um talento maravilhoso, que abrilhanta, torna cada vez fica mais agradável no ambiente, mais agradável o que nós estamos fazendo. Mas vamos trabalhar um pouquinho. Avance, como é que surgiu esse livro? Então, para nós falarmos como surgiu esse livro, nós precisamos falar um pouquinho de uma associação que nós fazemos parte. Inclusive, atrás do livro, se vocês verem na capa, na parte de trás, você vai ver que tem um apoio da União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. O que é essa união? Então, a União Interdenominacional, uma agência missionária, que ela abrange não só o Brasil, como outros países do mundo. Então, a nível mundial, existe a MCF, né, que é a Association of Military Christian Fellowship.
que é a Associação de Militares Cristãos a nível mundial, para a Fraternidade Cristã, Associação de Militares para a Fraternidade Cristã. E no Brasil, a MCF é representada, ou a própria MCF no Brasil, é a União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. Eu até estava comentando com o meu Coronel Rômulo, que é o meu futuro subchefe ali na 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças, estava conversando com ele, que a nível mundial, a MCF ela abrange evangélicos, católicos e ortodoxos. No Brasil ainda existe um pouco essa separação, mas Deus ele não está separado. Deus ele enviou Jesus Cristo para formar um único corpo, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo. Mas no Brasil ainda não vai chegar lá, um dia a gente consegue chegar lá, mas é uma caminhada, né? E eu creio que esse livro também vai servir para isso. Mas enfim, essa pessoa aqui, o Coronel Emilson, ele é o presidente da União dos Evangélicos, da UNCEB, né? Nível nacional, Coronel Emilson. E nós tivemos no início desse ano, nós tivemos a posse da diretoria nacional, da qual o Coronel Eduardo é o primeiro secretário e eu sou o presidente do Conselho Fiscal, da diretoria executiva e conselho, e a nível nacional. E nós tivemos várias reuniões naquela oportunidade e agendamos um encontro de líderes que ocorreu no mês passado, no final de novembro, ali em torno de 25 de novembro, em Florianópolis. E quando nós estávamos naquela reunião, nós conversamos sobre a necessidade de nos unirmos mais, de orarmos mais, de nos comprometermos mais com a obra que o Senhor colocou no coração da gente. E no aeroporto, nós, conversando eu e o Coronel Eduardo, retornando para Recife, sentimos no coração o desejo de, no encontro de líderes, nós estarmos lançando um livro. E inicialmente o livro seria Oração, Unidade e Comprometimento. E nós convidamos o Coronel Terra, né, da Polícia Militar de São Paulo, para escrever sobre oração, porém ele, como escritor, é um excelente coronel da polícia, então ele não escreve. E aí ele aceitou o desafio no início, mas no decorrer ele falou, desiste, não tenho condições. Mas eu e o Coronel Eduardo, nós continuamos com esse propósito, e lá em Florianópolis nós lançamos esse livro. Por que o tema avance, né? Por que o avance? Porque nós cremos, e nós vamos ver daqui a pouco, que Deus deseja que nós avancemos com a obra dele, que nós não deixemos para a próxima geração a mesma igreja ou a mesma obra que nós recebemos. Então, eu costumo dizer para os meus filhos, né, que eu recebi algumas coisas do meu pai, que ele pôde me dar, e eu estou conseguindo dar algo um pouquinho melhor para eles, mas que eles têm que dar muito mais, têm que proporcionar muito mais para os filhos deles, e assim nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Então nós cremos que existe uma comissão para nós nesse tempo, e essa comissão nós precisamos, quando estivermos diante do Senhor, diante do Altíssimo, dizer lá, tomar a posição de sentido, né, para os militares, apresentar armas e dizer assim, missão cumprida, aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer, nós estamos fazendo. Por isso que nós cremos que esse livro, não vamos ter a pretensão de dizer que ele está 100% perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas o nosso coração é fazer algo que realmente contribua para o avanço, para o crescimento, não só da obra missionária, que é através da UNCEB, mas do corpo de Cristo, da igreja, da família de Deus na terra. É isso que nós temos no nosso coração. Então vamos em frente. O livro é dividido em duas partes. Então a primeira parte é sobre unidade. Este que vos fala foi quem teve a honra de escrever sobre esse tema. Desde que eu tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás, existe uma polêmica, né, nas redes sociais, porque a pastora Damares, ela testemunha que teve uma visão de Jesus Cristo aos 10 anos de idade. Quem já teve uma experiência sabe que ela está falando é real. Quem não teve, duvida desse tipo de testemunho. Mas há 10 anos atrás eu tive a minha experiência também. Porém, quando eu vim para o meio cristão, vamos dizer assim, com toda a intensidade, com todo o meu coração, eu percebi que as Escrituras falavam sobre um amor, que se Deus quiser é um outro tema que eu vou escrever, quando Deus me comissionar para isso, que o amor que está nas Escrituras eu não via no dia a dia do relacionamento dentro da igreja. E outra coisa era a unidade, a união entre as pessoas no Senhor.
E isso arde no meu coração. Já tem 10 anos que eu me converti. Então, são 10 anos que arde no meu coração, e eu creio que o que nós escrevemos sobre unidade é o que está mesmo martelando, é o que está no meu coração há um bom tempo. Mas vamos lá. O livro ele é dividido em alguns capítulos. Eu vou falar só de 3, então tem outros capítulos, eu vou falar somente de 3, para instigar mesmo a leitura e nós entendermos o que Deus quer para a gente. Então, o primeiro capítulo a gente vai falar sobre o desejo de Deus. Para quem, só para conhecer o público, tem cristão evangélico, levanta o braço por favor, pode baixar. Cristão católico, não cristão de jeito nenhum, ninguém, né? Então todos nós temos um pouquinho de cristianismo, graças a Deus, e é bom isso. Então nós estamos falando, eu vou tentar falar uma linguagem que não seja uma linguagem evangélica, mas que seja uma linguagem cristã que todos entendam, para que a gente possa falar a mesma língua. No capítulo 17 do Evangelho de João, para quem não conhece, existe a chamada oração sacerdotal. O que é oração sacerdotal? Foi a última oração que Jesus fez intercedendo por nós, antes de se entregar no Getsemane, antes de sofrer lá, que nós conhecemos, a paixão de Cristo, que nós celebramos no período da Páscoa, né? Nós relembramos o período da Páscoa. Mas enfim, e ele faz uma oração por nós. E essa oração é o que me motiva a escrever sobre unidade. Por quê? Porque não temos tempo para ler, né? Mas no livro vai estar mais detalhado alguns trechos dessa oração. A gente faz um estudo sobre essa oração. Mas quando a gente chega no versículo 11, ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim, falando dos discípulos. Primeiro ele ora pelos discípulos, depois ele ora por nós que seremos alcançados através do ministério dos discípulos. Então, se nós somos cristãos hoje, foi graças ao que os discípulos, né, que se tornaram apóstolos, Paulo, Pedro, Paulo, João, Tiago, enfim, todos eles trouxeram, e nós sabemos a história deles para poder nós chegarmos onde nós chegamos hoje. Enfim, e aí Jesus fala algo interessante. Ele ora ao Pai dizendo assim, Pai Santo, guarda-os no teu nome. Então, Jesus pedindo para que Deus guardasse os discípulos no nome do próprio Deus, do Criador do céu e da terra. Guarda-os no teu nome que me destes. E ele fala, olha que coisa tremenda, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, essa parte da oração sacerdotal de Jesus, ele deixa bem claro qual é o propósito de nós, que somos cristãos, estarmos nele. E eu até coloquei assim, o propósito de ser, esse é um trecho do livro, o propósito de ser guardado era para que nascesse entre eles, os discípulos, o que há, né, acho que o livro cortou aqui, de mais precioso entre os cristãos, que é o quê? A unidade da igreja. Então, nessa oração sacerdotal, Jesus ele deixa bem claro, ele não morreu na cruz, ele não derramou o seu precioso sangue para ter uma família dividida, que briga um com o outro. Por isso que não tem sentido, nem, eu vou falar assim, mas tenta me entender, não existe sentido para Deus divisões de religião, como católicos e evangélicos, ou divisões denominacionais, como placas denominacionais. Na cabeça de Deus não existe isso. Isso foi uma criação humana. Nós entendemos a importância das placas denominacionais, de cada ministério, entendemos isso não vai mudar. Mas para Deus, Jesus não criou, não veio para criar uma religião, uma nova religião, não. Jesus veio para possibilitar que nós nos tornemos nele filhos de Deus. Nós voltemos a ser a família de Deus. Tem outro versículo que está na carta de Paulo aos Efésios, que diz assim, antes nós éramos peregrinos e forasteiros, mas agora nós somos da família de Deus. Então, apesar de a gente não se conhecer, apesar de não se conviver junto, Deus nos vê como irmãos, como filhos dele. E se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Por isso que no meio evangélico a gente chama um ao outro de irmão. Mas não pode ser somente de boca. Tem que ser algo que realmente aconteça. Porque nós temos um único Pai, que é o Criador dos céus e da terra. Tudo bem? Eu estou conseguindo falar uma linguagem que você está entendendo? Então, a unidade é o propósito maior que Deus deseja para as nossas vidas. Não é possível fazer nada para o Senhor sem estarmos plenamente unidos.
somando esforços para, juntos, estabelecermos o reino de Deus na terra. Quem conhece o Pai Nosso? Os católicos é rezar, os evangélicos é orar. Não é isso? Vamos orar ou rezar o Pai Nosso? Rapidinho, só o início dele, diz assim: Pai Nosso, santificado seja, venha a nós, venha a nós, seja feita aonde? Como é? Então perceba que na oração que o Pai Nosso, que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, ele nos estimula a orar para que seja estabelecido o reino de Deus na terra. Concorda com isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra. Como? Como é no céu. Então, nós é que temos essa responsabilidade de estabelecermos o reino. Jesus, em outra passagem que está em Lucas, ele diz assim: o reino de Deus não vem visível à aparência, mas ele está, quem conhece? Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Então, somos nós, por termos o reino dentro, por termos o Espírito de Deus dentro, é que juntos somamos esforços para constituir algo que seja parecido com os céus. Se eu estivesse na igreja, eu esperava pelo menos um amém. Amém. É isso mesmo. Eu sei que é quase impossível, mas é isso mesmo. O amém que significa, para quem não conhece, o assim seja. Que seja feito isso. Tem vaga aqui na frente, viu, pessoal? Tem vaga aqui na frente para vocês sentar. Tudo bem, pessoal? Então vocês conseguem entender que o desejo de Deus é que sejamos um? Conseguem entender isso ou não? Vamos dizer assim, vamos todo mundo dizer isso, digam: o desejo de Deus é que nós sejamos um. Ok? Agora, no estudo do capítulo 17, continuando estudando a oração sacerdotal, olha que coisa maravilhosa que o próprio Jesus diz. Esperar o pessoal se acomodar rapidinho. Tem vaga aqui na frente, viu? Pode vir. Eu sei que o trânsito é pesadíssimo, não é fácil chegar na hora mesmo. Mas vamos em frente. Olha o que Jesus fala aqui na oração sacerdotal, no verso 22. Olha o que ele diz, é a palavra do próprio Jesus registrada na sua Bíblia, quer seja católico ou evangélico, está escrito lá. Olha o que ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado. Eu lhes tenho transmitido. Jesus transmite a glória dele para nós. Com que objetivo? Para que nós sejamos. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos um com Ele. No verso 21, não está transcrito aqui, ele diz assim: Pai, como eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, que Ele seja um conosco. E eu digo para você, parece impossível, mas o que é impossível para os homens, quem conhece? É possível para Deus. Nele nós temos condições de fazer isso. Um dia eu estava orando ao Senhor e Deus me fez uma pergunta no meu coração. Para quem não entende, não é, às vezes é uma voz, mas não, isso aí foi um sentimento no coração, um pensamento, para você entender. E aí fez a seguinte pergunta: quem vai herdar o reino de Deus? Quem vai morar no céu? E aí eu estava escrevendo um livro que eu tenho publicado, que é Eu Sou Filho de Deus, e a minha resposta foi imediata: os filhos de Deus, os que estão no Senhor, os que nasceram no Senhor, esses vão morar no céu, vão herdar o reino. E aí Jesus, aquela voz, né, aquela sensação perguntou dentro do meu espírito: e vocês são o quê? Eu falei: filhos de Deus. Eu falei assim: então por que vocês já não vivem agora o que vocês vão viver quando estiverem no céu? O que impede? O que impede de nós sermos um? O que impede de nós vivermos em paz em família, de nós vivermos em paz na igreja, de nós vivermos em paz no nosso trabalho? O que impede? A resposta é muito simples: nós mesmos. Por causa da nossa insensatez, por causa de nós não entender, não termos a unidade como um propósito, como um objetivo a ser alcançado. Ok? Então vamos correr. O propósito da unidade do corpo de Cristo é para que o mundo consiga ver na igreja a divindade do Senhor. E creia que Jesus é o seu Filho enviado à terra. Tudo isso para demonstrar o seu amor pela humanidade. Então, muitos não se tornam cristãos
porque vem briga entre cristãos. Sim ou não? Exatamente. Muitos não se tornam cristãos, seja evangélico ou católico, porque vem brigas entre cristãos, entre lideranças. Vem brigas entre aqueles que defendem uma fé cristã. Por isso que Jesus disse, nem todo que diz Senhor entrará no reino, somente quem faz a vontade de Deus. Então o desejo de Deus é que nós sejamos um. No segundo capítulo, aí eu aperto um pouquinho o parafuso. No segundo capítulo, eu vou falar da nossa responsabilidade. No primeiro capítulo estudamos o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que sejamos um. No segundo capítulo, nós vamos falar da nossa responsabilidade. E nós, no meio dessa proposta do Senhor, para que sejamos um, qual é a nossa responsabilidade? Senta aqui, pai, por favor, está aqui na frente. O meu pai, a culpa é dele. Obrigado. Então, qual é a nossa responsabilidade? Então, a vontade de Deus é que a sua igreja seja unida através de Jesus Cristo. Essa unidade, porém, só será implementada por nosso intermédio. Se nós entendermos isso por revelação e admitirmos que a responsabilidade pela sua... Se nós entendermos isso por revelação e admitirmos que a responsabilidade pela sua implementação é nossa. Somos nós. Se não somos unidos, a culpa é nossa. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é Homens ao Máximo, né? Esse livro, ele fala sobre resgate da posição do homem, como cidadão, como chefe de família, como integrante da sociedade, como protetor da família, enfim. Protetor, professor. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele conta uma história, né, um momento assim, onde diz que tem uma mesa, ele está sentado na mesa estão os dois filhos e a esposa servindo o jantar. Aquela cena típica de uma família classe média ali, vamos dizer assim, que não tem uma empregada que sirva. E aí a mãe está lá trazendo a comida e servindo. Chega um momento que a criança toca no copo de leite e derrama e suja toda a mesa. Aquele pai se ira, briga com a criança, bate na criança, na mãozinha da criança, a criança fica triste, chora e começa aquele clima bem pesado naquela noite. Muito bem. No dia seguinte, a mesma cena. Está lá o pai, está lá sentado, no seu lugar da mesa, as duas crianças e a mãe servindo. Só que o pai se distrai, toca no copo e derruba na mesa. A criança olha e fala, ontem fui eu. Brigaram comigo e bateram, meu pai bateu em mim. Agora, quem vai bater no papai? Né? Criança já pensou isso na hora. De repente, aquele pai olha para a mãe e diz assim, por que você colocou o copo nesse lugar? Eu não já falei para você não botar nesse lugar? A culpa é sua. O que a criança aprende? Vamos lá. Que se eu repassar a culpa, eu não sofro a punição. Então, nós precisamos entender que se a humanidade não é unida, a culpa é nossa. Não é do governo, não é do pastor, não é do padre, não é do papa. A culpa é nossa, porque nós não estamos com esse propósito para criar unidade. Isso em qualquer ambiente, correto? Mas vamos em frente. Aperta mesmo, eu sou assim mesmo, tá? Comigo é só me ama, me odeia. Então é melhor amar do que estou brincando. Mas vamos lá. Todos os líderes, aqui uma palavra para os líderes, chamados por Deus para o ministério, assumem posição de liderança para serem instrumentos de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido, ou seja, para promover a unidade. Todo aquele que assume posição de liderança, seja na igreja ou não, é um promotor de unidade. Então, existem livros maravilhosos, eu gosto muito do Monge Executivo, Liderança Servidora, é um grande desafio, mas o líder, aquela pessoa que ocupa a posição de liderança, vai responder diante de Deus se está promovendo ou não a unidade. Vamos em frente. Agora vem a pergunta, né, que é o terceiro capítulo do livro. Tudo bem, nós já sabemos o desejo de Deus, nós já sabemos a nossa responsabilidade, mas agora me ajude, o que eu devo fazer para promover a unidade? Então, partindo do pressuposto que existem duas pessoas que amam o Senhor e buscam ser um com Ele, quando eles se juntam, nascem vários problemas. Quais? Quem terá a última palavra na hora de decidir alguma coisa? Quem vai se submeter e quem será a autoridade? Quem terá a responsabilidade de servir mais? Quem vai liderar a família? Como será a divisão das tarefas? E se alguém não concordar com a decisão tomada, como sanar esse problema? Nós não somos máquinas, nós não somos
peças que são montadas, que vão fazer um trabalho. Tentaram fazer isso, mas não conseguiram. O ser humano é complexo. Então, para que haja unidade, é necessário que nós entendamos que existem alguns princípios para ambientes formados em unidade. Eu sou professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, eu ministrei sobre submissão à autoridade esse ano. Então, nas aulas de submissão à autoridade, eu costumo dizer o seguinte: em toda instituição humana existe o princípio da autoridade, em toda ela. Quando a gente já nasce em quê? Inserido em uma família. E nessa família, nós queiramos ou não queiramos, existe a pessoa da autoridade, que é representada pelo pai e pela mãe. Então nós já entramos em um ambiente onde existe uma autoridade. Quando nós saímos de casa, né, vamos para a escola. Quando a gente chega na escola, o que acontece? Professor, autoridade na sala de aula, e o diretor, autoridade na escola. Quando saímos da escola e vamos para a faculdade, é a mesma coisa. Quando vamos para o mercado de trabalho, o que acontece? Sempre haverá uma autoridade. Então, nós estamos submissos à autoridade em todas as instituições. Então, nós precisamos entender isso. E o princípio de autoridade, por causa de movimentos, por causa de ideologias, está sendo destruído na nossa sociedade. Nós precisamos resgatar esse princípio. Então, nós precisamos entender que dentro de um contexto, nós somos, dentro de um contexto, seja familiar, seja empresarial, seja de quartel, seja de política, existe um princípio de autoridade a ser obedecido. E se nós entendermos o princípio, fica muito mais fácil produzirmos a unidade. E aí nós vamos trabalhar os princípios bíblicos para a promoção da unidade. Então, o primeiro princípio é o princípio do cabeça. Salmo 133. Quem já leu a Bíblia, quem gosta de salmos, conhece esse salmo que diz o quê? Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão e desce pelas suas vestes até a orla. É como, esqueci essa parte, ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, num ambiente de unidade existe o favor de Deus. Numa linguagem cristã, nós chamamos o fluir da unção. Então, existe um derramar do óleo, da unção de Deus, para ambientes onde tem unidade. Aonde tem unidade, existe o favor de Deus. Aonde não tem unidade, Deus não se envolve. Então, esse é o primeiro princípio. Se nós queremos construir unidade, nós precisamos entender que o favor de Deus está na unidade. Se o marido se une com a esposa e a esposa se une com o marido, e os dois, dentro dos princípios da palavra, buscam viver em unidade, Deus abençoa, a bênção de Deus flui nessa família. E assim na empresa, e assim no trabalho, em todos os ambientes. Então esse é o primeiro princípio. Quando Deus estabelece um propósito divino a ser realizado por mais de uma pessoa, Ele sempre vai escolher alguém para ser o cabeça. O princípio estabelecido por Deus é que se o seu favor e a liberação da unção do óleo precioso, aqui eu estou estudando o Salmo 133, necessários para o cumprimento do propósito, só serão derramados por intermédio daquele que estiver na liderança. É através do líder que o fluir de Deus, que o favor de Deus funciona. E nós precisamos entender isso. Se eu ocupo posição de liderança, eu tenho a responsabilidade de ser líder, mas eu sou ocupo posição de liderado, eu preciso entender que eu preciso me submeter àquela liderança para que haja o favor de Deus, para que haja um avanço daquele propósito que nós estamos estabelecendo. O segundo princípio é do serviço, que serve tanto para líderes como para liderado. Jesus disse: aquele que quiser ser grande, quem conhece? Que sirva entre vós. Então, o líder servidor, então eu esqueci agora, é Hunter, né, que é o autor do Monge Executivo, ele ensina muito bem sobre isso, sobre a liderança servidora. Aquele que ocupa a liderança deve ser o maior servo da empresa. Mas vamos lá. O princípio do servir é estar sempre disponível para usar o seu talento em favor de um propósito maior, que pode ser divino. O servir para os liderados nada mais é do que uma ação para fazer acontecer o que o líder planeja. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir aquelas novelas chamadas Rebeldes, né? O que é proibido é melhor, né? É mais gostoso. É isso que a gente aprende desde criança. Mas não é isso que está na palavra de Deus, não é isso que está nos ensinamentos de Deus. E ele diz: o princípio do serviço nos estimula a empregar todo o nosso esforço pessoal em prol do estabelecimento da visão de Deus para aquilo que se pretende fazer. Eu acredito
que a minha empresa tem uma função para a sociedade, que eu no governo tenho uma função para a sociedade, eu acredito nisso, eu vou fazer de tudo para que se estabeleça aquilo que é planejado. Princípio da submissão. A submissão, eu gosto muito dessa frase aqui, a submissão começa e é necessária quando existe divergência de opiniões. Se submeter quando eu concordo com o que o líder decide é muito fácil. Sim ou não? Agora, eu me submeter quando eu não concordo com o que o líder decide, eu preciso demonstrar, no exército a gente chama de atributo da área afetiva, chamado disciplina. Somente quem é disciplinado se submete, mesmo que não concorde com o que foi decidido. No exército só não, na PM também com certeza, tem um atributo chamado que é disciplina intelectual. Você lembra o que significa? O que é disciplina intelectual? Para ser bem rápido. É quando você assume como a sua decisão a decisão do chefe, mesmo que você não concorde com ela. E você trabalha da melhor forma possível, da forma mais excelente possível para se estabelecer o que o chefe decidiu. Tem o meu subchefe aqui, né? O futuro subchefe está aqui do lado. E o coronel Marcelo, que também está trabalhando conosco lá na SFX. O que eu decidi é o que vocês vão decidir. Senão, há uma quebra de princípio. Correto? Quando é que eu não vou atender o que o líder decidiu? Quando o que ele decidiu está em desacordo com a lei ou está em desacordo com os princípios de Deus. Aí eu desobedeço. Se não estiver em desacordo, eu me submeto. Porque se eu não me submeter, eu vou se tornar um instrumento de divisão naquele lugar. Deixa eu correr, o coronel está olhando por lá. Princípio de autoridade. Nós nos sujeitamos a Deus por intermédio das autoridades constituídas. O princípio da autoridade foi instituído por Deus para viabilizar as relações sociais e para a promoção da unidade. Eu faço um estudo de Romanos 13. Romanos 13 diz, Paulo ensina, que toda autoridade foi constituída por Deus. E nós precisamos resgatar o princípio da autoridade no nosso país. O princípio do corpo. Todos se reconhecendo como parte do mesmo corpo, entendendo a sua função e fazendo a sua parte. Nós somos apenas parte de um corpo, onde juntos fazemos com que aquele corpo ande. Eu costumo dizer, eu vou dar uma ordem para a minha mão, pegue aquele celular. Peguei o celular. Imagina que a minha cabeça dá essa ordem e a mão não obedece. Esse corpo não funciona. Isso é o princípio do corpo. Se nós fazemos parte de um corpo e não obedecemos o que a nossa liderança determina, a visão dos nossos líderes, nós estamos em rebelião, nós estamos doentes. E eu costumo dizer, se é só uma ferida, vamos tratar, vamos resolver o problema. Mas se for um câncer, se for algo que não tem jeito, nós precisamos lutar. Por isso que aquele que não se submete não pode permanecer entre nós. Esse é um princípio. E nós precisamos entender isso. Correto? Você vai se divertir muito com esse livro. Princípio da família de Deus. Quando, porém, pensamos em Deus como nosso Pai, precisamos nos ver como irmãos, independente da nossa posição na estrutura de autoridade da igreja ou de qualquer empreendimento. Antes de sermos pastores e líderes, somos irmãos, filhos do mesmo pai e membros da mesma família. Ou seja, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, um líder servidor, um líder que entende as necessidades, um líder que ajuda aquela pessoa, que estimula o crescimento daquela pessoa, que faz com que aquela pessoa seja feliz e juntos nós formemos uma irmandade, uma família. Esse é um grande desafio. É fácil? Não, mas não é impossível, porque tudo é possível para Deus. Vamos em frente. O princípio do falar a mesma coisa. Isso está em 1 Coríntios 1:10. Paulo, ele escreve uma carta para uma igreja em Corinto e ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, que vocês sejam inteiramente unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, é um princípio. Eu costumo dizer aqui, é melhor não falar nada do que falar algo contrário ao que a minha liderança pensa. A gente ama isso, né? A gente é treinado a murmurar, a falar mal. A gente é treinado, a gente aprende desde criança a falar mal dos outros. E aí dentro de um contexto institucional, diga assim, se você é subordinado, não fale mal da sua autoridade, nem fale contrário à visão estabelecida por aquela instituição. Porque senão você é uma semente que vai gerar divisão. Você vai ser uma erva daninha que vai trazer dano para a unidade daquele corpo, para a unidade daquela empresa.
Quem aqui tem subordinados, quem aqui tem empregados, entende o que eu falo. Quando um gerente, quando um comandante dá uma ordem, estabelece uma visão, e um subordinado dele começa a falar outra visão, gera divisão. Duas visões é impossível que dê certo. Vocês entendem esse princípio? Então eu preciso falar a mesma coisa. Eu preciso do princípio da submissão, da disciplina intelectual, para me submeter à decisão do chefe. Tem que ser humilde para isso. E preciso falar o que ele fala. E é muito mais sério, porque o próximo princípio é unidade de pensamento. Eu preciso entender o que o meu chefe pensa para que eu pense como ele pensa. É fácil? Mais uma vez repito, não. Mas é possível. Se nós entendermos o princípio, entendemos que o favor de Deus flui diante desse princípio. E por último, eu creio que é o último, que é o princípio da honra. Jesus disse: se você recebe um profeta, na qualidade de profeta, você receberá o galardão, ou a recompensa do profeta. Se você recebe um justo, ou um igual seu, na qualidade de justo, você vai receber um galardão de justo, ou seja, a recompensa daquele justo. Se você der um pouquinho de água fria para um dos meus pequeninos, de modo nenhum você perderá a sua estrela, né, no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Existe honra em três sentidos: honra para a autoridade que está acima, honra para os colegas que estão no mesmo nível e honra para o subordinado que está abaixo. Então, dentro de um ambiente de honra, dentro de um princípio de honra, eu consigo constituir a família de Deus em qualquer lugar. Seja na minha casa, seja numa empresa, seja no trabalho, seja numa igreja, porque isso é um princípio de Deus. Honra é o que move Deus. Deus se move através da honra. Jesus tem uma passagem na Bíblia, em Marcos 6, que ele diz que ele não pôde fazer nenhum milagre na terra dele. Por quê? Porque ele não há profeta sem honra na sua própria casa. Aonde não existe honra, não existe favor de Deus. Por isso esse princípio está aqui. Honrar no sentido bíblico, portanto, é dar valor devido à pessoa conforme o seu ofício divino. Muitos não consideram a liderança como pessoas separadas, treinadas e principalmente ungidas por Deus para estabelecimento do propósito. Honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. Honra está no coração de Deus, nós precisamos crescer nisso. Segunda parte, eu passo para o Coronel Eduardo. Antes de passar para ele, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em Florianópolis. Esse livro não sairia se não fosse pela perseverança e persistência do Coronel Eduardo. O Coronel Eduardo, chefe da Casa Militar, secretário de Estado aqui em Pernambuco. Quem trabalha com ele sabe que o homem não para, né? Muita demanda, uma em cima da outra. E o tempo foi passando, eu tinha escrito a minha parte, ele ainda não tinha conseguido terminar dele, e eu desisto, não, acho que não vai sair o livro. E faltando menos de um mês, ele falou assim: Sá, o livro vai sair. Eu falei: tudo bem, Coronel, então estou mandando a minha parte para o senhor vê aí, junta com a parte do senhor e vamos em frente. E conseguimos, naquele momento lá, conseguir lançar o livro Encontro de Líderes. E mais uma vez eu quero honrar a vida do Coronel Eduardo, por me associar com ele, por achar graça diante de Deus, para me associar com ele aqui, porque está sendo uma honra. Eu tenho aprendido muito com a vida desse homem de Deus, não só pela posição que ele ocupa como secretário, mas com um homem de caráter, com um líder de família de caráter, com uma pessoa de bem, um coração maravilhoso, que sempre busca fazer o bem, sempre busca demonstrar Cristo nas suas ações. Por isso eu queria honrar e eu passo o microfone para ele. Obrigado. Obrigado, Coronel Sá. Paz do Senhor a todos mais uma vez. Boa noite a todos. Enfim, como eu disse, para a gente tentar ser o mais rápido possível, o problema não é quando a gente está olhando o relógio. O problema é quando a gente olha o relógio e faz assim. Será que ele parou, né? Mas a gente vai tentar ser rápido, como eu disse, porque a gente sabe que é muito difícil, o tempo, né? A gente fica correndo. Eu sou muito preocupado com o relógio, preocupado com o bem-estar das pessoas. Então, a gente vai tentar ser rápido. Veja só, como o Coronel Sá falou, a ideia desse livro são dois pontos que realmente são muito importantes para aquele que quer realizar o trabalho de Deus. Mas não só o trabalho de Deus, o trabalho secular também. A gente precisa ter unidade no trabalho secular quando a gente trabalha em algum grupo, porque nós todos estamos sempre inseridos em algum grupo.
E também a gente precisa ter o número 2, que é o comprometimento. O comprometimento não é algo que se possa até traduzir como uma definição. O comprometimento, ele é algo que vem mais de uma ideia. E a gente vai colocar isso aqui. Os meus slides são bem menores, a quantidade é menor, mas a gente vai tentar trazer algumas coisas do que seja a definição ou que seja o sentimento do que é o comprometimento. Aí, a segunda parte, que é o comprometimento, ele começa com uma ilustração. Essa ilustração foi tirada de um livro que chama-se Parábolas que Jesus Contou. E eu achei muito interessante essa passagem, porque ele diz o seguinte: o Everest é o ponto culminante do mundo, com 8.848 metros acima do nível do mar, fica no Nepal. Aí veja que característica interessante. Até 1996, entre 4 alpinistas que tentaram escalá-lo morriam, na sua maioria, quando tentavam descer. Não quando tentavam subir, mas quando tentavam descer. Em 2014, foi a maior tragédia que aconteceu no Everest. 16 pessoas morreram em decorrência de uma avalanche. Foi a maior quantidade de pessoas que morreram de uma só vez ali no Everest. Nos últimos 30 anos, 225 pessoas perderam a vida tentando realizar essa façanha. Tudo bem, é algo a se colocar. Quem arrisca subir o Monte Everest gasta entre 30 e 120 mil dólares. Tem que treinar pelo menos um ano em tempo integral. Não é treinar, eu vou para o trabalho, mais tarde eu treino para subir o Everest também. Ele tem que treinar em tempo integral. É um gasto de recursos, de tempo, de energia, sabendo que pode morrer. Uma coisa que eu achei bem interessante é, não há plateia para aplaudir. Você sobe sem plateia, né? Porque os esportes coletivos normalmente tem plateia, né? O futebol, hoje eu vi uma notícia aí que eu já estava acompanhando, mas o Náutico vai reestrear o seu estádio, né? Então domingo tá o pessoal aí feliz, Alessandro e tal. Domingo vai ter um grande público ali para ver quem vai se dar melhor, quem vai ganhar o jogo, quem não vai ganhar o jogo. Mas aqui no Everest não tem plateia. A pessoa sobe e ninguém está aplaudindo. Não há incentivo. Às vezes o atleta de uma corrida, e a própria Bíblia fala, né, aquele que ganha a corrida e é honrado, ele vai correndo. Quando eu era cadete da academia, a gente teve uns jogos de integração com o pessoal de Minas Gerais, a Academia de Minas, muito boa academia, e na corrida do 4x400, no último momento, naquela última curva, né, o nosso aluno, nosso cadete, que era o Peixoto, ele estava bem atrás, e o aluno de Minas era um bom corredor, estava na frente, e aí alguém lá deu um grito, botando o Peixoto para baixo, o nosso atleta, né, algum dos cadetes dele, e aí o nosso pessoal começou a gritar para que o Peixoto fosse, aquilo deu uma energia a ele, e ele correu de uma forma tal que ele conseguiu passar o mineiro, né? E quando ele passou o mineiro, que ganhou a corrida, ganhou a medalha de ouro, e a academia nossa ganhou a medalha de ouro, aí o pessoal foi tudo para cima e tal, e foi aquela coisa. Então, às vezes a plateia, né, incentiva o atleta para ganhar, mas no Everest não tem. Então, veja só, fazer a obra de Deus, mal comparando, é como escalar o Monte Everest. É liberar recursos, é investir em preparação, calcular as dificuldades, saber que pode até morrer, mas nunca se deve desistir. Ninguém explica o que atrai a pessoa a subir o Monte Everest. Ninguém explica. Esse pessoal é meio ruim do juízo, né? Porque ele vai para um frio daquele, gasta dinheiro, gasta equipamento, gasta um monte de coisa, subir, tirar umas fotos, depois voltar. Que negócio sem futuro é esse, né? Mas quem explica isso, né? É o mesmo gosto que nós temos. A cruz de Cristo nos atrai a realizar o seu trabalho, a sua obra. Mas a gente não pode fazer de todo jeito. Tem que ter um comprometimento. Onde está, lá em Mateus 6,21 diz, onde está o nosso tesouro, também ali estará o nosso coração. Então, é por isso que nós gastamos nossa energia, nossa vontade, nossos recursos, tudo aquilo que a gente imagina que é adequado para poder realizar a obra do Senhor. Eu pensei, essa música é uma canção. Essa canção, eu acho ela muito especial. Eu não diria que é a canção que eu mais gosto, a canção cristã que eu mais gosto, mas é uma das que eu mais gosto. Essa canção, ela foi escrita e composta, letra e música, por um militar do Exército. Um oficial, que ele era carioca, o pai dele era
o pai de Coronel Sá é coronel dentista, né? Coronel do Exército, né? E o pai dele era coronel médico do Exército. O nome dele é Sérgio Pimenta, Sérgio Paulo Muniz Pimenta. Ele foi um dos grandes compositores do grupo Vencedores por Cristo. Nós cantamos às vezes as músicas dele até sem saber, os cristãos. E Sérgio Pimenta, ele estudou no Colégio Militar do Rio, depois foi de Manaus, o pai dele foi transferido, ele voltou para o Rio, fez a Academia das Agulhas Negras, se formou e era capitão da arma de artilharia, quando ele foi diagnosticado com um tumor e muito jovem ainda, com apenas 32 anos, ele acabou morrendo. Mas Sérgio Pimenta, nessa música, não é ele que está falando, nem é um cristão que está falando. É como se o próprio Jesus estivesse falando. É um monólogo imaginário de Jesus para conosco. E aí ele diz assim: não te chamei para andar nos meus passos sem avisar de encontrar obstáculos, e que me seguir ia envolver, negar-se a si e sofrer. Quem decidir percorrer meu caminho, só veja a mim, pois sofri o castigo, para salvar e ensinar a obedecer até morrer. Quem decidir e andar no caminho, a minha paz lhe será companhia. Aí eu acho fantástica essa advertência. Mas é bom saber, quem se envolver, há de em meu nome sofrer. E aí ele convida: vem comigo. E aí você decide se vai ou não. E a Bíblia diz que aquele que decide ir, ele vai por um caminho estreito. Mas é melhor você não ir do que você ir e não se comprometer. Ir e fazer mal feito. Ir e não fazer a vontade de Deus. Aí vem, deixa eu voltar um pouquinho. Aí vem a questão do comprometimento. O que é comprometimento? Eu fui instrutor na academia de Paudade, está aqui alguns ex-alunos meus, né? Está aqui Medeiros, Mederix, está aqui César, acho que foi meu aluno. Felipe não, Coronel Felipe, ele era, acho que quando eu ia chegar para ser instrutor, capitão, ele era uma turma da academia, mas enfim, a Eronildo foi meu aluno, alguns aqui foram meus alunos, né? E na academia, eu dava a instrução e tal, e lá pelas tantas, quando a gente dizia, não, porque o pundonor militar, o decoro da classe, o sentimento do dever, a honra pessoal, nós temos que ter isso, paraná, paraná. Capitão, capitão, como é a ciência do pundonor militar, o que é? A gente ia dar uma definição, mas por mais que a gente desse a definição do dicionário, vamos dizer assim, do dicionário castrense, o camarada não conseguia entender. É difícil. Aí quando foi um dia, eu digo, poxa, eu tenho que dar um exemplo que o camarada entenda. Aí, fiquei pensando, aí veio aquele estalo assim, Deus botou, né, aquela inspiração. Aí eu disse assim, ó, quando você chega para ser atendido pelo médico, você chega lá no consultório do médico, você tem aquela sala de espera, né? Normalmente fica uma televisão ali, não é isso? Fica uma TV ali, você assistindo, né? Aí fica todo mundo ali. Vamos supor que esteja passando um jornal nacional. Aí aparece assim, policial militar pego, roubando, assaltando, e você está ali fardado. Qual é o sentimento que você tem? Se você não está fardado, você não é nem comigo isso aí, né? Mas se você está fardado, qual é o sentimento que você tem? Você fica envergonhado, constrangido, você fica desse tamanho, né? Dá vontade até de você sair, né? Você fica como se todo policial militar fosse daquele jeito, não é verdade? Então isso é que faz com que, porque todo mundo possivelmente vai até olhar para você, vai falar, tá vendo isso aí e tal. Isso é o decoro da classe, a honra pessoal, o pundonor militar, o sentimento do dever. Mais ou menos. Mas também, se você estiver ali e aparecer ali, policial militar, sozinho, salva criança assim assado, e prende o marginal, ou abate o marginal e tal, e sai como herói e tal. Aí você vai querer ficar de pé, de frente para todo mundo lhe ver, né? Porque também você vai achar que todo policial militar é daquele jeito, é exaltado. Então, é mais ou menos por aí. É algo que antes de você definir com palavras, você tem que sentir com o exemplo. As palavras definem, as palavras ilustram, mas o exemplo arrasta, não é isso? E eu digo, eu tenho que levar um exemplo. Essa semana eu liguei para esse militar aqui, ó, o soldado Péricles. É um soldado que ele é cristão, pertence à Igreja Assembleia de Deus. E eu digo assim, eu acho que eu vou dar um exemplo de Péricles para poder dar uma definição de comprometimento. Eu acho que muitos não se lembram, mas Péricles ele estava de serviço na cidade de Palmares, ele serve no 10º Batalhão, e ele foi chamado, ele e outro militar, para fazer uma ocorrência de uma briga de bar. E naquele bar, um elemento tinha esfaqueado o outro na briga. E o que esfaqueou correu, e o que levou a facada ficou lá.
E ele foi atender, deu aqueles primeiros socorros, mandou o militar, colega dele, né, o outro militar da dupla, ligar para o SAMU, ligar para um atendimento, e ficou ali e tal, e ele sentiu que o camarada estava se esvaindo em sangue e estava desistindo da vida. Isso foi a sensação que ele teve, mas ao mesmo tempo o sentimento que ele teve. E aí ele disse o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração. Ele não fez uma oração para aparecer, ele não fez uma oração para ficar famoso, nem nada. Ele fez uma oração porque ele disse, ele está desistindo da vida e eu vou orar por ele para que Deus mantenha ele, e eu mantenha ele, porque eu já dei os primeiros socorros, mas ele deve estar tendo uma hemorragia muito grave aí. E ele orou por ele. A oração dele está inclusive transcrita no livro, porque a oração dele foi... Alguém filmou isso, ele, se ele talvez não estivesse nem vendo direito, naquela hora ele não está nem preocupado com isso, mas alguém filmou e a oração dele está transcrita no livro. E aquele rapaz começou a querer viver, a voltar, daqui a pouco chega a ambulância, chega o SAMU, socorre, vai, e o camarada viveu e tal. Veja, muito provavelmente, qualquer um diria assim, eu vou nem ligar para esse camarada, isso deve ser um desqualificado, né, aí bebendo, em vez de estar em casa, em vez de estar trabalhando, fazendo alguma coisa de útil, está bebendo. Péricles não quis saber quem era ele, Péricles não quis saber qual era a religião dele, se ele era evangélico, católico, espírita, qualquer religião. Ele não quis saber qual era a ocupação dele, ele não quis sequer saber se ele era um marginal. O que ele quis saber foi o seguinte, é um ser humano e a minha missão é a de realizar a ocorrência e realizar bem feito. A minha missão é salvar essa vida. Ele fez e fez muito bem. Como o vídeo viralizou, isso chegou até ao conhecimento do comando-geral. O comandante-geral da Polícia Militar atual é o coronel Vanildo Maranhão. Ele é formado naqueles cursos de operações especiais, ele é um caveira, como eles usam a linguagem. Normalmente um caveira é duro, é aquele camarada que não se emociona muito com as coisas, não liga muito para as coisas, acha que isso aí é mera obrigação, né? O caveira é aquele camarada do BOP, né, do Batalhão de Operações Especiais. Mas o coração do comandante-geral ficou também enternecido, vamos dizer assim, pelo ato. E ele publicou no boletim que submeteu ao governador a aprovação para ele receber a medalha do mérito da Polícia Militar. E o Péricles foi condecorado com isso. Então, a definição de comprometimento, ela é muito menos importante do que a gente realmente realizar atos de comprometimento. Atos de se comprometer, atos de realizar para fazer e fazer bem feito e chegar até o fim. Quais seriam as qualidades de um obreiro comprometido? A primeira é o espírito de sacrifício. É aquela história de Davi. Davi disse, não darei nada ao Senhor que não me custe nada, que não me custe sacrifício. A segunda é a disciplina consciente. Tem um livro muito interessante de William Douglas. William Douglas escreve para quem faz concurso público, né? Mas ele é evangélico e ele escreveu esse livro, Formigas. Inclusive, eu até tenho que fazer um comercial aqui, que o pastor Jair, que nos cedeu aqui o espaço para o lançamento do livro, hoje, todo o livro da Luz e Vida aqui está por 40% de desconto, não é isso? Então, o gerente está ali, 40% de desconto em todos os livros da Luz e Vida, toda a livraria. Então, esse livro Formigas, ele traz, é um livro muito interessante, que ele diz, essa questão do, vá ter com a formiga preguiçoso, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Ele diz assim, a formiga não tem chefe, né? E até tem, né? Porque tem uma formiga lá que ela se comunica de forma a fazer com que as outras trabalhem. Mas elas trabalham de forma disciplinada. E sem precisar que a pessoa esteja, ó, faça isso, faça aquilo. Naturalmente que isso é uma ilustração bíblica. Mas é uma ilustração que nos ajuda muito a entender a necessidade de termos disciplina consciente. Eu servi no 3º batalhão lá em Arco Verde. Não sei se alguns dos militares que aqui estão já serviram lá. É a entrada do sertão, é a porta de entrada do sertão. E lá tem um serviço militar, né? Uma junta do serviço militar. E tinha um tenente lá, o tenente Albuquerque, Josué Lima de Albuquerque. Tenente do quadro de auxiliar de administração, né? QAO, né? No exército é QAO. Veja só que coisa interessante. Albuquerque, ele não tinha fiscal, porque lá era ele e os servidores civis que tinham lá. Ele era o tenente. Ele se levantava todo dia de 6 horas, tomava banho, botava o seu uniforme impecável, entrava em forma com os PMs do 3º batalhão, veja que coisa, ele entrava em forma, ouvia o boletim da PM, cantava o hino, depois ele ia para o local de trabalho dele. Nas terças e quintas, que é o dia da educação física, ele botava o uniforme do exército e jogava a bola com a turma do 3º. Que eu ficava admirando assim, camarada,
Ele não tem ninguém do exército aqui para ver ele. Não tem ninguém para estar anotando, dizendo se ele está fazendo bem ou mal. Mas ele tinha comprometimento, disciplina, consciente. Exclusivismo e dedicação. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós, militares, devemos nos dedicar exclusivamente ao serviço militar. O militar, ele não pode estar com 3, 4 ocupações ao mesmo tempo, porque certamente ele vai fazer tudo mal feito. O militar, ele tem que se dedicar exclusivamente. Então, quem tem um comprometimento também na seara de Deus, no trabalho de Deus, ele tem que se dedicar exclusivamente àquilo, porque aí ele sim vai agradar aquele que o alistou. E quem nos alistou para essa guerra foi o próprio Deus. Então, essa é uma terceira característica da qualidade daquele que é comprometido. Eu trouxe isso aqui, não vou ler naturalmente, eu acho que esse é o penúltimo slide, depois nós vamos encerrar. Mas esse texto lá de Hebreus, ele diz o seguinte: existem pessoas na Bíblia, existem pessoas que na história, principalmente na história do cristianismo, na história do povo de Deus, que sofreram tanto, que deram tanto de si. A Bíblia diz assim: graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Eu gosto muito dessa expressão. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Então, o que é que isso significa? Que eles mesmo sem verem se concretizar para si uma promessa que foi dada nas Escrituras, ainda assim eles se dedicaram, eles se comprometeram com o risco da vida, com o risco da sua integridade física, sem nenhum atrativo, né? Sem nenhum conforto, sem nada que os motivasse, mas eles se dedicaram. Então, o comprometimento é mais ou menos por aí. É quando nós nos entregamos a uma causa e parece que quando uma pessoa nos vê, nos confunde com aquela própria causa. Eu gostaria de terminar essa fala ilustrando, fazendo uma pergunta para ver se vocês conhecem. Alguém sabe aqui quem foi Gabriele Andersen? Sabe quem foi? Nosso... Muito bem, esse aí é FO positivo para o nosso sargento lá. Ele é do Colégio Militar? Ele é do CMR, Da FAB, muito bem, da Aeronáutica, muito bem, da Aeronáutica, da FAB. A Gabriele Andersen é aquela corredora que nas Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, ela entrou no estádio olímpico, assim, né? Porque o corpo dela tinha entrado em colapso, né? O corpo dela já não aguentava mais a corrida dos 42 mil, não sei quantos quilômetros, 42 quilômetros, 100 e tantos metros, 153 metros, parece, da maratona. Então, mas se ela caísse ali, ou ela fosse segura por algum dos atendentes ali, dos socorristas, ela perderia toda a corrida. Então ela pediu para cruzar a linha de chegada. E os socorristas ficaram de lado acompanhando e ela tentando, né, cruzar a linha de chegada. E aí lá pelas tantas, o estádio olímpico todo de pé aplaudindo, e ela lá pelas tantas, ela consegue cruzar a linha de chegada e desaba, cai, e ela é atendida e ela sai socorrida pelo pessoal e o estádio olímpico batendo palma. Meu amigo Rito, você sabe quem foi que ganhou aquela corrida? Isso você não sabe. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe ninguém se lembra, não é que ninguém se lembra quem ganhou a corrida. Foi uma norte-americana que ganhou a corrida em primeiro lugar. Todo mundo naquela corrida, naquela maratona, que é a última prova dos Jogos Olímpicos, só se lembra de Gabriele Andersen. Pode não lembrar do nome, mas lembra do ato. Ela não foi a última, sabia disso? Todo mundo diz, essa aí deve ter sido a última. Não,
Ainda tiveram 15 atletas depois dela, que mesmo chegando correndo, mas ela ainda chegou na frente das 15 atletas. Gabriele Anderson hoje, 34 anos depois, 35 anos depois, ela tem 68 anos e mora nos Estados Unidos. E ela é uma cristã. Então, isso se chama comprometimento com aquilo que faz. Eu não desisto. Gostaria de repetir uma frase que eu até disse ontem na confraternização do pessoal da DSI. É uma frase de Martin Luther King. Ele diz assim, do pastor Martin Luther King: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas nunca desista. Nunca pare. Nunca faça isso. Para fechar, a palavra de Deus nos diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está lá em Lucas 9:62. E aqui no Nordeste a gente diz: se não pode com o pote, não pegue na rodilha. Pegou na rodilha, meu amigo, tem que botar na cabeça e tem que segurar o pote. Não é verdade? Comprometimento na obra de Deus. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. E glória a Deus por vocês todos. Glória a Deus por vocês todos. Glória a Deus. E muito obrigado por estarem aqui, perderem ou ganharem ou estarem conosco nessa noite de sexta-feira. Para nós é uma grande alegria ver tantos rostos amigos, tantas pessoas amigas. Eu vou pedir ao pessoal que vai cantar, eu vou pedir inclusive a Marília, que também deu uma palhinha para a gente aqui, o nosso querido pastor Rildomar, que está ali, que vai também cantar, né? Ele veio com... eu quero apresentar aqui algumas pessoas: pastor Moisés, é o pastor da minha igreja, pastor Moisés Oliveira, pastor da Missão Evangélica Pentecostal, sua esposa a pastora Denise, nossa amiga de muitos anos, Coronel Sá, que é o pai do Coronel Sá. Aliás, é uma player de muitos Sá, né? De todas as forças, né? Inclusive da Polícia Militar, né? Exército, eu sei que tem Exército, Aeronáutica e Polícia Militar, né? Muito bem. Está aqui o nosso Arthur Mendonça, que é o nosso ex-aluno do Colégio da Polícia Militar. Arthur, depois você passa ali em Glauber, que é o nosso presidente da associação, e faça a sua filiação. Está aqui a filha dele, que é a nossa querida Marília Mendonça, né? Aqui alguns amigos, colegas de trabalho, o Major César com a sua esposa, aqui o Coronel Felipe, que é o nosso subchefe da Casa Militar e o secretário executivo. Os queridos aqui, me perdoe, eu não estou... mas são... Capitão Diniz do Colégio Militar. Está aqui o Coronel, por favor, com a sua esposa. Está aqui o Coronel Rômulo, que vai ser o subchefe do nosso Coronel Sá, o Coronel Marcelo também do Exército. Está ali o Durval, meu ex-aluno de juniores, com a esposa dele, que é professora e professor, foi meu aluno, hoje é um grande professor aí do estado e tal. Está ali o capitão Alain Medeiros, também foi meu aluno, a capitã Eunice, também serve comigo na Casa Militar. Está ali a nossa Roceline, também serve no Palácio do Governo. A subtenente Jaciara, muito obrigado, Jaci, pela sua presença, Deus abençoe. A SD Ricelli, que cantou aqui com seu filho, muito obrigado, Ricelli. Está aqui o Glauber com a sua esposa Laís, muito obrigado, Glauber, pela presença. É o presidente da nossa associação dos ex-alunos do Colégio da PM. Está aqui Cassiana, que também foi minha aluna no Colégio da PM e faz parte da associação. A SD Ellen, na verdade, aluna do curso de cabo, Ellen Fabiane, que está aqui, que trabalha comigo também na Casa Militar. Que é militar também, né? O nosso amigo ali Colégio da Polícia Militar. Meu querido Branco, você foi lá essa semana falar com o Alessandro para fazer o cadastro. Foi muito bem recomendado pela nossa capitã Ana Graça. Está ali o nosso professor, meu professor no seminário, o grande mestre, o grande homem das letras, o nosso sargento Walson, né? Tradutor, escritor. Muito obrigado, Walson. Até eu leio o livro com um pouco de misericórdia de nós, viu? Deus abençoe. Está ali o nosso subademir, subtenente Ademir, também ex-aluno do colégio, nosso amigo da associação. Está ali o sargento Reginaldo, trabalha comigo. Muito obrigado, Reginaldo. Está ali o meu querido colega de seminário também, colega de turma do seminário, Ricardo. Os colegas ali, os colegas que ele trouxe, nosso sargento também, Ferreira, nosso sargento Ferreira, o major Aeronildo, subtenente Iranildo, também conhecido como Cidadão, pastor Rildomar, os colegas ali que vieram da Igreja Batista, os colegas de Sá, a Aline ali, a quem eu dediquei o livro, nosso colega aqui da minha igreja, muito obrigado, meu irmão, meu querido, meu irmão em Cristo,
o Rito, o Subdiógenes, o Coronel Lima com a sua esposa, a família, o nosso Eduardo, que é do Exército, né? Você também é do Exército, né? Que é o chefe de gabinete do deputado Ricardo Costa. Obrigado, meu amigo. Os queridos ali, o nosso... Veio com o Pessoa Neto, né? Veio com o Pessoa Neto. As queridas que estão ali, muito obrigado. Borbão, é Borbão e Borbinha. Luciano Borba, que a colega meu do Colégio da Polícia, entramos juntos, né? A gente era xerife, substituía um ou outro. O Major Sérgio André, que vai ser o nosso futuro presidente da UNEV em 2019. Foi eleito aí por aclamação. O Sargento Andrade, nosso homem ali do 18º, nosso tesoureiro na União. Pessoa Neto, muito obrigado, Pessoa, por você ter... o SD, Pessoa Neto. Já é CB ou SD? CB? Rapaz, você não viu desse jeito, já é CB? Ah, sim, pode não. Mas tudo bem, né? Novinho, eu estou chegando agora. Está aqui a nossa Cado Lígia também, nossa levita. Coronel Francisco, também aqui, nosso irmão de... Esse aqui eu acho que é o mais antigo, juntamente com o pastor Moisés e com o Borbão aqui, o Colégio da Polícia, aqui da época da Igreja Batista do Monteiro ainda, né? Juntamente com o pastor e Denise. Então, meus irmãos, uma alegria tê-los aqui. Muito obrigado. Está ali também o nosso pastor Teófilo, nosso sargento Teófilo. Submarcílio também. Olha, Deus abençoe a todos. Se eu passei batido por alguém, me perdoe, porque a alegria é grande de tê-los aqui nessa noite. Amém? Então, que Deus abençoe. É só registrar o irmão Redivive e a esposa. Levanta o braço aí, não, tchau. Esse foi o homem que acompanhou a cada capítulo, a cada parte do livro. Então eu escrevia, mandava para ele lia, corrigia, foi um conselheiro maravilhoso aí, queria honrar a vida deles aí. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu apoio para escrever esse livro. Sem eles eu acho que não sairia. Inclusive, viu, meu irmão? Primeiro, o irmão parece muito com o irmão lá da igreja, é sócio, viu? É o irmão que tem lá na minha igreja. Mas aí teve um dia que eu conversando com o Sai, ele começou a ficar vermelho. Ele já é branco, não consegue ficar vermelho, né? Não consegue ficar mais branco, né? Aí ele ficou vermelho, aí ele disse que foi. Mas os agradecimentos aqui, eu esqueci de agradecer. Formalmente é o irmão que um dos que mais me ajudou, que foi o que ia fazendo as sugestões e a correção. Mas quem escreve é assim mesmo, vai ter a segunda edição, segunda impressão. Vai estar lá. Chegou aqui o nosso professor Enio, que é o presidente da Associação dos Profissionais de Magistérios do Colégio da Polícia Militar. Professor Enio, muito obrigado. Então, amigos, foi isso. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter agora música, né? 2 músicas ou 3 músicas. Se vocês puderem esperar um pouquinho, uma música de qualidade, eu vou pedir a Hildomar que venha para cá, Lígia. Marília, já sabe qual é a música, Marília? Então pronto, então vem aqui com o Pessoa Neto para a gente ouvir uma música e depois, daqui a pouco a gente vai estar orando. Vou pedir depois para o pastor Moisés fazer a oração final e a gente encerrar. E não saia não para a gente sair daqui abençoado, amém? Amém. Marília, vem. Ô, meu querido, olha.
adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Apaixonado por você, Senhor, estou. Bicho, eu tava imaginando que eu vim despreparada, eu não sabia que eu ia cantar. A gente calou ela na hora aqui, né? Pastor Hildo, o senhor está se escondendo aí, mas eu estou lhe vendo daqui. Tá, ele ficou... Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite, agradecendo por essa obra-prima, pelos meus dois amigos escritores e a todos que estão presentes nesse grande evento. A todos eu quero dedicar, aliás, quero desejar um 2019 de grandes realizações. Está ali o meu pastor, Deus continue abençoando o meu querido pastor Moisés. E louvar a Deus por essa noite gloriosa. E algo que me chama a atenção e que leva a sério o comprometimento. Isso tocou profundamente em meu coração. Eu queria até, pelos 40 minutos que me restam, eu queria até comentar algo que aconteceu comigo hoje num dentista. E chegou um cidadão, conversando com o outro lá, e falando de pastor. E eu sentadinho lá, quietinho, caladinho lá, nome de Jesus em Cristinho, tu não acha que ele veio me ver aqui? Aí eu sentado ali, falando sobre comprometimento, eu disse, meu Deus do céu, aonde eu posso entrar nessa situação? Quando eu vi os dois homens exaltados, é bom que eu fique orando, né? Que, como diz o livro de Provérbios, para não entrar em confusão, quem entra em confusão alheia é como sustentar um cachorro bravo pelas orelhas. E eu fiquei ali quietinho. Queridos, de repente, o dentista sabia que eu estava lá, que era o doutor Arthur. Ele chegou e disse assim, eu vim, pastor, ele recebeu com muito carinho, que eu gosto muito. Eu tive o prazer de ouvi-lo na rádio. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, para dentro. Aí ele pegou, me levou lá para dentro, eu não sei o que foi que deu depois. Só sei que quando eu saí, eles ficaram me acompanhando. Mas são coisas que acontecem. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês em um 2019 de grandes realizações. Sei que as lutas não vão deixar de vir, mas vale a pena esperar no Senhor e confiar nele. Eu quero chamar o meu querido neto para dar um sol maior e a gente vai cantar a canção que eu fiz quando tinha 22 anos, em 1927. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor, sem desistir, na certeza que Ele não falha.
vida dentro dela, no Senhor espera. Cante forte. Espera no Senhor sem desistir. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha. Ele não falha. Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Que não? Seu amor nunca mudou. Que Deus os abençoe poderosamente. Já como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu queria que o pessoal continuasse tocando. Você tem vontade de dividir uma coisa aqui com vocês? A gente não ensaiou esse hino, não foi o que eu vim preparada para cantar, de verdade. Até porque não era o propósito do livro, mas foi o que surgiu aqui agora entre a gente.
Há 5 anos atrás, eu estava voltando para minha casa com a maior alegria da minha vida, que era a minha filha. E aí, com 8 dias, eu voltei para o hospital, porque a minha cirurgia reabriu e saiu de dentro de mim uma quantidade absurda de secreção. Eu cheguei no hospital e o pré-diagnóstico que eu recebi foi infecção hospitalar generalizada. E o médico teve que me levar de volta às pressas para a sala de cirurgia, porque o melhor que tinha para mim naquele momento era a esterectomia. E ele pediu para que eu dissesse para o meu esposo que era isso que ia acontecer. E fomos para a sala de cirurgia. E o médico fez o procedimento. Quando eu saí de lá, voltamos para o quarto. E lá, ainda assustada de tudo que tinha acontecido, de tudo que estava acontecendo ali, eu recebi a notícia de que minha filha também ia ficar internada comigo. Laura estava com icterícia. E alguém pode pensar e dizer assim, mas é uma coisa tão besta, né? Mas tem os níveis. E acima de 20, a criança ela tem que fazer uma espécie de hemodiálise, porque ela pode ficar surda, cega, muda, com problemas com motores. A de Laura deu 38. Laura, com 8 dias de vida, ia começar a fazer hemodiálise para limpar o sangue dela. Aquela noite foi a pior noite que eu tive na minha vida. E a médica disse para que Laura não ficasse sem fazer nada. Ela começaria naquela noite a fazer fototerapia. No outro dia de manhã começaríamos a hemodiálise. Eu estava aberta porque não poderia me fechar a cirurgia por causa do nível da infecção. E a minha filha deitada do meu lado com aquelas maquininhas de luz. Quando amanheceu, a mocinha que passa com o café da manhã, agora eu quero que você preste atenção. Ela passou uma musiquinha no celular dela. A minha mãe estava comigo, ela disse assim, ela começou a cantar, e passou a mão na minha perna e disse assim, cante. Eu virei para o outro lado para não ser rude com a minha mãe, porque naquele momento eu achei de uma insensibilidade dela pedir para eu cantar. Só que o louvor dela chegou até o meu coração. E nós começamos a cantar ali dentro daquela sala, eu e ela, dentro daquele quarto. E nós cantamos juntas e o louvor inundou aquele quarto. E quando a gente estava cantando, o meu médico entrou e disse assim, Lígia? Eu disse, eu, doutor? Ele disse, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei como, mas de uma maneira fantástica, o teu útero ele fez assim. Eu não precisei tirar nada de você. Glória a Deus. Eu precisei limpar. Aleluia. E quando a gente estava ali maravilhado, eu e mãe, a gente cantando, e vamos cantar mais, vamos cantar mais. Enquanto a gente louvava a Deus, entrou a médica de Laura com os papéis na mão. E disse assim, mãe de Laura? Eu disse, eu. Ela disse, mãe, olha, de uma maneira maravilhosa, Laura respondeu a fototerapia e eu não vou começar a hemodiálise nela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais esse dia ela na fototerapia. E se for isso mesmo, a gente não precisa mais de outro tratamento. E não precisou. A primeira vez que eu ouvi esse hino, eu me apaixonei por ele, porque ele me passou a emoção de Jó. Imaginei as pessoas olhando para Jó e dizendo assim, Jó, você não tem motivos para ser feliz de jeito nenhum. O que você vai fazer? Jó olhou para os amigos dele e disse, eu? Adorar. Você gostaria de fazer isso comigo agora? Sabe, antigamente os reis acreditavam na adoração. Eles acreditavam tanto no poder da adoração que eles... Fica em pé todo mundo. Eles acreditavam tanto no poder da adoração que eles mandavam os levitas à frente da batalha de guerra. Eles mandavam os levitas à frente porque eles acreditavam que o poder da adoração era muito maior do que o poder da espada, era muito maior do que o poder de uma arma, era muito maior do que o poder de uma tropa de choque. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. O poder da tua adoração, ela é mais importante, ela é mais forte do que tudo isso que eu acabei de falar. Porque o poder da tua adoração, ela tem o poder de mover o coração de Deus ao teu favor. A Ele glória. Dá glória pra Ele, tá? A Ele glória.
ele vai fechando o útero, ele vai fazendo com que a hemodiálise saia do diagnóstico. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Nós estamos encerrando. Agradecer muito a presença de todos aqui. Uma grande honra tê-los aqui. Que Deus possa abençoar a todos e a cada um. Nós, após o pastor Moisés, eu vou pedir ao pastor Moisés que venha aqui. E ele vai fazer a oração final. Ele vai impetrar a bênção dos apóstolos. Aí nós sairemos abençoados, todos nós. E logo depois nós estaremos aqui, eu e o Sá, para aqueles livros que ainda nós não assinamos. Estaremos a agradecer a todos aqui, a pessoa, Neto, não sei se é o primo dele, Eduardo, meu xará, Edu, valeu. Aí o FO positivo, né? Então, pessoal, muito obrigado pelo seu desprendimento em estar aqui nos ajudando. A menina Lígia, Ricele, Elizabeth, que está ali, Marília, que chegou e foi escalada de última hora. Marília, Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado. Não sei se sabe mais alguma coisa para fechar. Deus abençoe Marcílio também, que veio voluntariamente. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Levem no coração a nossa melhor gratidão e vamos continuar orando uns pelos outros. Porque dessa vida, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Moisés, obrigado pela sua presença. Eu sou aí nas suas missões, mas muito obrigado. Pastor da igreja, que Deus te abençoe. Amém. Eu já estou saindo muito abençoado aqui, não é? A ordem de Deus para nós é avance mesmo, em nome de Jesus. Querido Deus, como foi dito no louvor, na adoração, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Damos graças, Senhor, por mais um livro nas mãos da Tua igreja, um instrumento que veio do Teu coração para o nosso coração, para a nossa vida, para a vida dos nossos amigos. Continua abençoando esta parceria, Senhor, que possamos ter o privilégio de, em outros momentos, aqui estar para o lançamento de outras obras que venham de Deus para o coração dos Teus filhos. Leva-nos na Tua paz, na Tua misericórdia, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor na terra, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém.